Gente, bom dia. Bom dia. Sempre muito feliz a oportunidade de retornar a essa casa que me acolheu desde os 4 anos de idade. Então tem pouco tempo, né? E que a gente teve a oportunidade também de trazer os filhos para a evangelização, para a mocidade, e que hoje alguns deles estão aí evangelizando para a alegria nossa. A vida foi nos puxando para outras frentes de trabalho, mas a gente não pode esquecer as raízes, né? Então é sempre com muita gratidão e com muito respeito, com muito cuidado que a gente atende a esses convites. A Nádia me pegou assim com a mala na mão, eu estou quase viajando para atender uma filha que mora fora. Mas deu tempo da gente vir aqui colaborar, vestindo a camisa, né, do Setembro Amarelo, tá vendo? Porque realmente o amarelo é a cor da fertilidade, portanto é a cor da vida, daquilo que se multiplica, daquilo que, após ser sementeira, continua evoluindo e crescendo. Então, não foi à toa, o acaso não existe, que a FEB escolheu essa cor, não é mesmo? Ao mesmo tempo que a gente sabe que vibratoriamente o verde é a cor da cura, o azul é a cor da paz, o branco também, e assim vamos nessas sugestões que nos conduzem a uma atitude mental melhorada. Eu estou pedindo desculpa pela voz estranha, porque estou aí acometida de uma virose, mas acho que vai dar para a gente se entender. Eu gostaria de fazer algumas diretivas para esse trabalho nosso. Primeiro, dizendo que todo trabalho de fertilidade é um trabalho de equipe, né? Então nós aqui não estamos simplesmente numa atitude passiva de quem ouve, uma atitude ativa de quem fala. Não. Nós estamos aqui em um conjunto voltado para um objetivo. Então vai ser muito importante a atitude de vocês aí, enquanto a gente está aqui tentando compartilhar com vocês alguma coisa do nosso conhecimento. E nós estamos fazendo isso porque estamos em consonância com o nosso codificador. Nosso codificador nos pediu afirmativamente: espíritas, amai-vos, eis o primeiro mandamento, instruí-vos, eis o escuro. Então vejam bem, hoje em dia não se usa mais a nomenclatura de palestra, né? Nós estamos aqui num grupo de estudos, tá? Então todos nós aqui numa posição bastante cômoda de estudantes. Estamos aqui estudando, né? Então, gente, vamos lá, vamos para o estudo. Em geral, o que nos falta está diante de nós. Aí eu vou pedir a vocês aí que estejam com uma folha de papel na mão, qualquer uma, que esteja algo escrito, vamos fazer o exercício do óbvio aqui, tá? Peguem, quem tiver na mão aí, uma folha de papel e aproxima completamente dos olhos assim, mas cola nos olhos, cola mesmo. Não, é colado, é assim, ó, é na testa. Tenta ler. Não, coladinho lá. Tenta ler. Igual um menino pequeno, quando está lendo. Cola assim, tenta ler. Conseguiram? Não. Então, isso aí é para provar para vocês que aquilo que a gente mais necessita não é o desconhecido. Aquilo que a gente mais necessita é uma questão de proporção. É uma questão de apropriação. Né? Então, eu falo assim, gente, mas eu estou imersa aqui na situação, não é possível que eu não estou vendo. Vai precisar do mentor espiritual para falar, vai precisar do orientador espiritual para falar, vai precisar do terapeuta para falar, mas não é possível, que raiva. Mas é assim mesmo. Né? Então, nós estamos lidando com as obviedades. Vamos falar de algumas delas? Uma das obviedades: todos nós valorizamos a vida. Verdade? Mentira. Todos nós valorizamos a vida, né? A vida é esse conjunto de recursos divinos que nos foi dado e que nós estamos inseridos nele, do qual fazemos parte. Então nós também somos vida, e nos foi prometido vida e vida em abundância. A promessa foi cumprida, não foi? Porque um planeta desse tamanhozinho, né, que nós não conseguimos ainda desbravar. Tal a multiplicidade
dos acontecimentos, né? Que em psicologia a gente vai chamar de fenomenologia. Então nós estamos ali imersos nesses acontecimentos fenomenológicos. Que coisa maravilhosa. Tudo isso são recursos para que a gente possa se sair bem nessas aulas da evolução. Bom, ninguém duvida disso. No entanto, vocês viram a estatística que a Nájila nos trouxe, né? Quantos de nós, num momento de completa desconexão com esse valor primário, se desvincula de tudo isso que nos foi dado, tudo isso que nos foi propiciado. É óbvio, né? Todos nós sabemos que a vida é de uma riqueza majestosa. Todos nós sabemos que nós não conseguimos apreender todos os fenômenos da vida. Todos nós temos consciência disso. No entanto, todos nós, vez por outra, temos dentro de nós, ainda que seja um milésimo de segundo, uma atitude de desistência. A desistência não é só quero sair daqui, não é igual Raul Seixas, né? Para o mundo que eu quero descer, não é certo? Mas a desistência muitas vezes é assim, não vou dar conta, não vou conseguir, está demais para mim, né? Isso também são aqueles sinais mínimos, de uma desistência, de uma sensação de que por um segundo eu estou sozinho, o que não é verdade. Mas todos nós sabemos disso. Todos nós sabemos apreciar beija-flores, flores. Todos nós sabemos apreciar a natureza. Então, vejam vocês, estamos mergulhados na obviedade. Entretanto, apesar disso, nós temos as nossas lutas, e é nessas lutas agora que a gente vai começar a falar um pouquinho, tá bom? Esses temas que vão ser colocados aqui durante esse mês são temas adultos, né? São temas que têm um peso. Tem um peso da responsabilidade, tem um peso do conhecimento e tem um peso da aplicação, que foi a introdução que a Nájila fez para a gente. Então, vindo para onde? Então, gente, vamos ver aqui. A depressão nada mais é do que aquele leite que a gente deixou toda a vida fora da geladeira, tá? Então, é um leite que azedou. E esse leite estava lá escrito na caixinha assim, tristeza. A tristeza é uma emoção natural. Nós precisamos da tristeza. A tristeza, ela nos sugere uma introspecção. Quando eu estou triste, o que eu faço? Eu vou para dentro de mim. Eu vou fazer para mim aquelas perguntas que eu já fiz para os amigos, que eu já fiz para as pessoas que eu confio, que eu já fiz para a vida olhando pela janela e não encontrei resposta. Nessa hora eu me entristeço. A tristeza tem muito a ver com vergonha, a tristeza tem muito a ver com feio, né? Em geral, aquilo que é feio e é vergonhoso também é triste. Então eu vou para dentro de mim. Eu vou lá para aquele lugar que também já nos foi anunciado pelo grande psicoterapeuta, o maior de todos, que é Jesus, para o meu apartamento íntimo. E lá, como bom terapeuta, ele sugere assim, faça a sua prece, né? Nem sempre a gente lembra disso. E a gente tem, sim, humanamente, naturalmente, momentos de tristeza. É só assistir o noticiário completo, né? Você assiste o noticiário completo, quando acaba o noticiário, ai meu Deus, o que eu vou fazer com isso? Vamos tocar para frente. Então, é para que vocês já comecem a fazer a diferenciação entre a tristeza e a depressão, para não ficar com medo da tristeza. Tristeza é necessária. Agora, a depressão é aquela tristeza estagnada, né? Ela ficou estragada. Lembre da caixinha de leite, tá bom? Vai facilitar. Aí, só por uma questão de informação, porque vocês são pessoas que estudam, a Organização Mundial de Saúde colocou em 4º lugar, né, a depressão entre as causas de doenças degenerativas e de mortes prematuras. Quero chamar a atenção de vocês para isso também. É muito comum a gente encontrar pessoas que estão passando por
momentos de tristeza se autodenominarem, se autodiagnosticarem como depressivas. Cuidado com isso. Eu vou dizer para vocês, a depressão é um câncer emocional. Né? A depressão é uma doença séria. A depressão é uma doença muito séria. Ela é degenerativa. Ela é impeditiva quando ela é, né, diagnosticada na sua inteireza. Então, um diagnóstico fechado de depressão é algo muito sério. E é muito comum, popularmente, nós nos equivocarmos. Então, estou passando por um luto, eu estou deprimido. Aí eu perdi o emprego, eu estou deprimido. Meu namorado foi embora, eu estou deprimido. Não, cuidado, eu estou triste. Eu estou triste. Então, cuidado com a nomenclatura. Então, até 2020, está pertinho, né? Será a segunda causa, perdendo apenas para as doenças cardiovasculares. Causa de quê? De mortes prematuras, de doenças degenerativas. E isso não sou eu que digo. Bom, a depressão ela pode ser vista como menor, ela é leve e é distímica. Eu vou explicar o que é isso. E a gente encontrou essa descrição aqui que é muito interessante, né? Ela é como a ferrugem que corrói uma estrutura. Tá? Nesse caso, ela é circunstancial, aparece diante de um evento doloroso. Todos nós podemos ter esses episódios. É muito interessante nessa história da ferrugem que corrói uma estrutura. Você tem uma janela como essa aí, olha, que janela forte, né? Você não consegue abrir se ela está fechada. Mas, no entanto, se você deixar ela quietinha ali e ela enferrujar, uma hora você encosta nela e ela cai. Né? Então, não é a fortaleza que vai fazer a defesa. É uma outra situação que vai defender do ferrugem. E essa situação é sempre a situação da prevenção. Prevenção, a gente vai abrir a caixinha de arquivo para falar que prevenção é educação, prevenção é formação familiar, prevenção é a escolha da minha fé, prevenção é a minha maneira de viver. Tudo isso são formas de prevenir, não é? E a sabedoria popular, como é que diz? É melhor prevenir do que remediar, porque o remédio você já não escolhe mais, né? Então, colapso ou queda de toda a estrutura vencida pela ferrugem, né? Ela pode ser constante e crônica e ela é onipresente. O que significa isso? Significa que eu estou lá na festa de aniversário do meu neto e estou triste, abatida, é muito triste. Inclusive, a depressão é muito agressiva para quem assiste a depressão. É muito sério, porque se a pessoa não está preparada, aquela que está cuidando do depressivo também tende a se contaminar e se tornar depressiva também. Por quê? Porque a depressão gera uma espécie de impotência geral. Você não tem o que fazer, porque a mente em depressão ela se torna um tanto ou quanto impermeável. Vejam vocês a seriedade desse fato, né? Então, a gente vai lembrar aí de um autor importante, né? Quando ele fala que a dor é trivial e o importante é o bem-estar. Isso aqui é uma mudança de paradigma. Em geral, nós valorizamos muito a dor. Gente, eu vou contar para vocês, eu estou numa gripe. Vou explicar para vocês como é que foi. Essa noite eu quase não dormi, fiquei sentada lá no meu travesseiro. Fiquei pensando, vou ligar para a Nath de madrugada, eu não vou não. Mas muito bom, a gripe é ruim demais, né? Ô, gente, não sei por que Deus faz isso com a gente, né? Foi gripe no mundo, com tanto avanço científico, você ainda gripa e fica com o corpo ruim. Não, mas vou te contar, ontem, toma cuidado. Não é assim. Então, a gente valoriza muito a dor. E esse autor, que é um hipnólogo, não é um psiquiatra, é um hipnólogo, o Milton Erickson, ele fala assim, gente, dor é trivial. O que significa isso? Nós mineiros, o que é comida trivial? É do dia a dia, né? Então você passa ali na estrada e no Ouro Preto está lá, comida mineira, trivial fino, né?
O que é isso? Arrozinho, feijãozinho, saladinha de alface com tomate, um ovinho instalado, né? Linguicinha, sei lá o que é. Tá certo? É o trivial. Então, essa coisa da gente se achar exceção quando está dolorido, a gente precisa mudar. Porque a dor sabe o que faz. A dor ainda é mestra para nós. Mas não precisamos elegê-la como a principal mestra. Ela é uma das mestras. Onde que a gente vai se dirigir? A gente vai se dirigir para o bem-estar. Ele é que é importante. Gente, mas eu estou tão melhor que vocês não podem imaginar. Olha como é que eu estou boa. Olha a minha voz maravilhosa. Né? Olha, espetáculo. Então, exagerando aqui para comunicar, mas dizendo a vocês que a gente precisa levar o nosso mental para onde realmente interessa. Ok? Por quê? Ainda utilizando os recursos do Milton Erickson, não há dor que dure para sempre. Depois da chuva, vem o sol. Interessante pensar aqui que a palavra depressão aparece pela primeira vez na literatura inglesa do século XVIII, em um texto de Shakespeare, em Hamlet, como sinônimo de melancolia. E Freud, em 1917, refere-se à depressão como uma cólera voltada para si mesmo. Atenção! Vamos, reverenciar o mestre. Vamos reverenciar Freud. Em que sentido? No sentido de ter sido precursor dessas descobertas e dessas aberturas. É lógico que depois dele muitas coisas se ampliaram, mas sempre baseadas nas primeiras pedras do edifício que ele inaugurou. As pesquisas atuais concluem que ela tem base biológica e é influenciada por fatores de estresse psicológico e social. Então, uma família de pessoas deprimidas tende a ter novos episódios de depressão. Fatores biológicos, sim, tem uma base, tanto é assim que é passível de uso dos farmacológicos, não é isso? Então, existe uma medicação muito eficiente para esses aspectos aqui. Essa base biológica é sempre neuronal, cerebral, neuronal, e, lógico, é influenciada pelo entorno, fatores psicológicos e fatores sociais. Vejam vocês, a gente não está num momento muito propício para não deprimir, Então, olha, momento de prevenção. A situação no mundo está em convulsão. Nós estamos para lá de prevenidos, Essa espiritualidade está anunciando isso, desde o Apocalipse. Desde o Apocalipse, nós não podemos acusar os nossos mentores de não terem nos avisado. Está muito avisado e parece que o momento é agora. Está parecendo que o momento é agora. Momento de separação, momento de seleção, momento de aferição de valores, momento de decisão íntima. Estamos aí. É como se estivesse na hora do vestibular. Então, os ambientes em geral estão convulsionados, tumultuados, e as pessoas menos prevenidas, as pessoas que não estão aqui ouvindo esse estudo, nem estão fazendo esse estudo, estão mais sujeitas. O ambiente em torno de nós não está assim tão simples. Vejam vocês isso aqui que interessante, Um dos pais com depressão determina 30% de possibilidade aos filhos. Ambos os pais determinam 70%. Então é aquilo que a gente tinha falado antes. Existe uma contaminação. Para nós espíritas é muito fácil entender isso. Nós utilizamos o passe, nós utilizamos os bons estudos, nós utilizamos as boas leituras, nós utilizamos os bons ambientes. O que nós estamos fazendo com isso? Nós estamos nos contaminando positivamente, não é? Nós estamos nos vacinando. Bom,
Quando não existe esse tipo de cuidado, vai acontecer, né, em termos da lei de causa e efeito, o contrário do fato. Isso aqui está no homem sadio. A rebeldia diante da lei serve de base às depressões. E aí vejam vocês, né, aquilo que Allan Kardec já nos anunciou, que o Espiritismo sempre se vergaria à ciência todas as vezes que a ciência provasse que estava correta. Veja que isso ainda não aconteceu, porque existe aqui uma complementariedade, né? Espiritualidade avisando que existe uma rebeldia diante da lei, aquela lei que está escrita na nossa consciência, Livro dos Espíritos, isso, e que serve de base às depressões, e Freud dizendo, olha, é uma cólera voltada contra si. Então, algo que vai contra a própria consciência, que me faz entrar em litígio comigo. Pode ser uma coisa pequena, sabe, gente? Isso depende das personalidades, do temperamento, do histórico de cada um. Não precisa ser um grande crime, não. Mas algo pequenininho e conecta lá com aquele aspecto que não é positivo. Vamos lá. A depressão atua sobre a serotonina e a noradrenalina, ambos responsáveis pelo humor, prejudicando a vitalidade, o bem-estar, a alegria e, finalmente, o prazer de viver. Isso aqui são dados científicos, mas é para que a gente saiba que, justamente, a medicação vai atuar aqui no aumento da serotonina, na noradrenalina, e vai melhorar o humor. Caso contrário, a gente perde, né, a vitalidade, o prazer de viver. Bom, aí vamos lá para o livro que eu considero, do ponto de vista científico, o melhor livro já escrito até hoje sobre depressão. Quem gosta do assunto e quiser ler, não é um livro fácil, não é um livro leve, mas é um livro muito bom, tá? Então, esse autor, Andrew Solomon, ele diz o seguinte, que a depressão é a imperfeição do amor. Esse cara não é espírita não, viu? Ele é um jornalista do New York Times. E ele, acometido de depressão, ele escreve esse livro que é uma autobiografia, um autopercurso dentro da depressão e numa evidente saída dessa depressão. Então ele se autodescreve. Então veja aí a autocrítica dele. Ele diz assim, ó, a depressão é a imperfeição do amor. Quando ela se instala, degrada o eu da pessoa e finalmente eclipsa a sua capacidade de dar ou receber afeição. É uma solidão dentro de nós que se torna manifesta e destrói não apenas a conexão com os outros, mas a capacidade de estar em paz consigo mesmo. O único sentimento que resta nesse estado de espírito de amor é a insignificância. Isso combina muito com o pedido de amar-vos uns aos outros, não é? Combina em contraste. Então, na ausência da possibilidade de troca, nós entramos num estado que ele coloca ali, descreve muito bem, como um estado de insignificância. Eu perco a capacidade de trocar e eu vou ficando muito pequenininho, né? Eu vou murchando, como uma planta que não recebe água. Não recebe água e não dá perfume, né? Então, isso aqui, mais um pouquinho, trazendo um pouquinho mais de informação para vocês. A psicodinâmica da depressão dirige-se para dentro, gerando a autoagressão. Ora, está sendo afirmado e reafirmado. Entretanto, pode se manifestar de forma passiva, paralisante ou de forma ativa, agitada. Em qualquer dessas direções, o indivíduo gasta muita energia. Então, o deprimido não é só aquele que fica quietinho no cantinho dele, não. Se recusa a comer, não quer tomar banho, não quer pentear o cabelo, não quer conversar com ninguém. Estou fazendo aqui um clichê, viu? Mas o deprimido, às vezes, é uma pessoa que está num estado constante de agitação, de relação, de fazer coisas, mas se sente, ainda assim, insignificante, paralisado.
Aqui tem uma sintomatologia, não está muito boa a lâmina não, vocês não vão conseguir ver direito, eu vou ler só aqui rapidinho. São as máscaras da depressão, isso é coisa de laboratório, né? Então diz assim, 4 ou mais desses sintomas indicam um quadro depressivo. Atenção, gente, não quer dizer que vocês estão deprimidos não, viu? Isso aqui é um quadro só para a gente ficar atento, né, a alguns sinais. Então aqui está falando o seguinte, olha, quando a pessoa fica com distúrbio de sono, quando a pessoa está muito agitada ou muito lenta, então tem uma lebre aqui, uma tartaruga, né? Quando a pessoa perde a capacidade cognitiva, então olha lá, em vez de pôr o triângulo, ela está tentando pôr um círculo. Quando a pessoa fica com o humor alterado, quando a pessoa se olha no espelho e não se sente bem, quando a pessoa se torna muito fechada, quando a pessoa aumenta de peso ou perde, quando a pessoa tem ideias suicidas, né? Então tudo isso são sinais de que não está legal. Aqui nós temos 3, 6, 9, eles estão sugerindo que 4 desses aqui já sejam luzinha vermelha para a gente ver o que está acontecendo conosco. Então vamos começar aqui a ver o que a doutrina pode nos trazer como elemento de prevenção, de sustentação e de estruturação, né? Também não vamos falar novidade aqui, a gente vai estar falando das obviedades, são só lembretes. Então, a primeira afirmativa é essa, né? Nós não somos órfãos de um pai indiferente, somos filhos amados. Temos constantemente uma conexão criatura-criador. Né? Nós estamos todos conectados. Quem já leu um pouco mais, está mais tempo dentro da doutrina e já entrou mais nas leituras, sabe que no fenômeno do desencarne, no fenômeno da morte, a gente perde inclusive uma espécie de cordão umbilical, né? Que é o que nos atrela aqui no planeta Terra, na nossa configuração material. Então tudo isso está falando dessa conexão, nós estamos conectados. É como astronautas, aquela figura do astronauta que sai da nave, né? Mas que está guiado por aquele fio, por onde ele respira. Então Paulo já dizia isso, né? Em Deus, né? Vivemos, estamos mergulhados, vivemos, existimos. Então, nós somos como os peixes num aquário. Nós vivemos ali nadando no amor divino. E é muito interessante, porque ainda assim, enquanto peixes, quantas vezes a gente se pergunta onde está a água? Não é? Então, num nível de inconsciência muito grande dessa conexão. Mas nós estamos, evidentemente, conectados. E precisamos, então, né, nos lembrar do cumprimento da lei áurea. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao seu próximo. A gente podia pôr uma interrogação aqui, né? E ao seu próximo, e a resposta seria como a si mesmo, né? Como a si mesmo. Então, o autoconhecimento aqui, muito importante, né? Eu, de fato, eu tenho milhões de defeitos. Sou responsável por eles. É o meu material bruto de transformação. Mas eu, de fato, tenho milhões de qualidades. Sou responsável por elas. É o meu material de auxílio na transformação dos meus defeitos. Não sou eu que digo isso, quem falou isso foi Aristóteles, né? O que é a virtude? É a transformação do vício. Né? Então, eu não tenho outro material. Vamos lembrar das bodas de Caná? Né? Quando os convidados lá estavam e o pão terminou, o bom vinho acabou. Como é que foi feito o milagre da multiplicação? Transformação. Mas vem cá, tinha algum pãozinho lá dentro do cesto? Tinha. Você sabe quantos? 1, 2, 3. Mais quebradinho, mais velhinho, mais branquinho, mais mal assado, né? Meio mofadinho, não sei.
Eu só sei que com aquele material mínimo foi feito o quê? Uma transformação máxima, né? E se a gente pegar do ponto de vista psicológico para interpretar, e isso é possível, e não é só atrevimento meu, o atrevimento começou lá com a Hannah Wolff, né? Que é uma autora, uma psiquiatra junguiana judia, que é muito citada até pelo nosso amigo Divaldo, né? Nós podemos ver isso do ponto de vista psicológico, essa multidão que foi alimentada como a multidão das nossas necessidades, né? E aquele vinho que foi servido todo, um bom vinho, e ficou um vinhozinho lá meio mais ou menos, e que depois foi transformado de tal forma que os convivas falaram assim: mas que coisa estranha, deixar para servir o melhor vinho final, né? É justamente essa possibilidade do mínimo fazer o máximo. Vão para o óbvio, vão para o dia a dia, vão para algo muito conhecido entre nós. Alguém já viu um vasinho de violeta florido, desses que a gente compra no supermercado? Vocês já pararam para reparar a quantidade de terra? É quase nenhuma. É o mínimo de terra para um máximo de floração. Então, a vida faz isso. A vida pede o mínimo para dar o máximo. Então, nós não temos que desanimar. Nós temos que produzir. E aí, né, tem uma implicação aqui que recai sobre a mulher. Vou voltar aqui, gente. Espera aqui que eu estou meio confuso com esse negócio dele. Né? Então, tem uma implicação aqui, ó, no socorro à mulher. Essa imagem aqui é justamente, né, essa energia vital, né, que nós estamos o tempo todo manipulando sem ter muita consciência dela. Então nós vamos ver por que a gente tem que socorrer a mulher. Vou voltar. O socorro à mulher, ele ocorre porque a mulher tem um papel principal na vida. Eu digo isso enquanto mulher e com toda a responsabilidade. Esse papel principal é um papel de complementariedade, né? Na complementação homem-mulher, a vida se faz, a vida se dá. Só que tem uma diferençazinha pequenininha. É que o forninho onde coloca o neném para assar é na mulher. Então o útero é feminino, né? Ele é muitas vezes chamado por muitos autores como a porta da vida. Com razão. Com razão. Aí vocês vão me dizer assim: Sônia, mas hoje em dia já tem fertilização in vitro, hoje em dia já tem clonagem, hoje em dia já tem tanta coisa. Pois é, gente, mas tudo pode ser feito lá fora até o momento de pôr no forno. O útero ainda não foi dispensado, né? A gente vê isso na tradição cristã, com a presença de Maria, quando o anjo anuncia para ela que ela vai ser portadora da vida, de uma vida muito especial. O que Maria faz naquela hora? Criança que ela era, né? Jovem que ela era. Então, essa juventude dela significando uma inexperiência, ela simplesmente se verga à força daquela ordem, à magnitude daquela vida, à grandiosidade daquele pedido, e ela então recebe, não é, materialmente Jesus. Jesus dava o corpo e a Maria foi pedido que lhe cedesse esse corpo, naturalmente com a ajuda do elemento masculino, discussões à parte. Então, gente, porque é tudo muito tabu, né? Não pode, tem que ser virgem, não pode ter prazer, essas coisas aí que até hoje estão sendo discutidas. Até hoje estão sendo discutidas. Como se isso fosse material de discussão. Pelo amor de Deus, sexo dos anjos. Pelo amor de Deus, vamos fazer outra coisa, né? Vamos fazer outra coisa. O que isso nos interessa? O corpo de Jesus era material, não era material? Gente, a dor é trivial, o importante é o bem-estar.
né? Vamos conduzir a mente da gente para um outro lugar que não nos absorva energias inúteis. Nós precisamos da nossa energia. Guimarães Rosa, nosso conterrâneo, maravilhoso, ele fala assim: viver é dificultoso, carece de coragem, né? Então, o trabalho de viver é o maior trabalho que nós temos. Se a gente ficar despendendo energia com o que não interessa por ali, por aqui, a hora que a gente precisar estruturar psiquicamente saúde, a gente vai ficar sem elemento. Concorda? Então, gente, nós temos que ser seletivos mesmo, às vezes meio chatinhos, né? Não precisa ser tão chato assim, né? A gente pode selecionar com um sorriso, com um abraço, mas vamos fazer a nossa seleção. O que interessa, o que interessa dizer, o que interessa viver, porque senão muito material ativo se perde. E aí a gente vai sentir falta dele depois, né? Muito bem. No caso da mulher, então, pelo fato dela ser a porta da vida, existe na mulher uma sensibilidade. Uma sensibilidade natural, que é uma sensibilidade para a maternidade, né? A mulher, ainda que solteira, é mãe. É mãe. Ela vai ser mãe do vizinho, ela vai ser mãe do evangelizando, ela vai ser mãe do sobrinho, ela vai ser mãe do gato, do cachorro. Até eu preferia que ela fosse mãe de gente, mas algumas preferem o exercício da maternidade. O exercício da maternidade da mulher é uma imposição do sexo, né? Nós temos uma tendência natural a maternar, a cuidar, a acolher, né? a arredondar, a embelezar. São características nossas. Assim como os homens têm as características deles, importantíssimas, né? Da razão, da construção, do balizamento, da limitação, do limite, não limitação, do limite, da diretiva. Tudo isso é masculino, o que não impede ao homem de ter a sua sensibilidade também enquanto pai e de exercê-la, que também é um direito masculino, é algo novo, né? Os pais solteiros, então o pai lutando pela guarda do filho. Então isso tudo são fenômenos novos, falando da importância da paternidade e do direito à paternidade, né? Assim como a mulher também tem nela uma questão masculina, porque senão ela não teria como se associar ao homem. Então o homem tem algo de feminino que se associa ao feminino maior da mulher, assim como a mulher tem algo de masculino que se associa ao masculino maior do homem. Então é assim que nós vivemos. Mas a mulher, ela é muito sujeita à depressão. Então é isso que está ali colocado. Socorramos a mulher. Isso é um pedido, né, de irmã Bernadette no livro O Homem Sadio. Também estou falando muito do Homem Sadio. Nós acabamos de sair do congresso, né, que aconteceu há 15 dias atrás, aí, comemorando os 30 anos do Homem Sadio. E, enfim, e com o livro ainda muito na mente. Então, justamente a irmã Bernadette, ela fala: socorramos a mulher, que é a frase que eu coloquei ali. Então, nas estatísticas de depressão, o volume de mulheres deprimidas é muito maior do que o volume de homens deprimidos. Então, os homens estão vacinados? Não. Mas é porque a mulher, ela, por essa sensibilidade e por alguns equívocos, ela está mais sujeita. Então, mulheres, vão ficar atentas. E ainda mais que a gente tem um negócio que chama relógio biológico. De vez em quando ele anda muito depressa ou muito devagar, e aí a gente fica com o humor, né, um pouco desequilibrado. Então, ficar atenta, cuidadosamente, como a gente fica atenta para todas as outras coisas. Tá bom? Companheiros das mulheres, ajudem as suas mulheres. Então, o corpo, a mente e o espírito, né, vale lembrar que é o tríplice aspecto do indivíduo, né? Essa palavra é muito interessante. Indivíduo significa único, singular, indivisível, né? É por isso que a palavra indivíduo, ela diz tanto e ela é tão utilizada, né? Então,
o corpo, a mente e o espírito, elas cabem, né? Elas contêm, são contidas nessa unidade que se chama indivíduo. Não podemos esquecer do passado espiritual, que se reflete no presente atual, né? Aquela coisa que vocês estão muito acostumados a ouvir: ah, eu queria saber o que eu fui na encarnação passada. Muito simples, olha para as suas tendências atuais. Eu tenho certeza absoluta do que aconteceu comigo, né? Tenho certeza. Hoje em dia, o que mais me falta é tempo. Eu tenho certeza que o que eu gastei de tempo inutilmente não está no gibi. Né? Sabe aquele tipo assim, vou escolher uma renda para o meu vestido daqui a 6 meses. Aí fico 6 meses escolhendo a renda, sabe? É mais ou menos desse gênerozinho aí. Então, a gente sabe pelas tendências atuais. A gente não sabe dia, hora, lugar, nome, mas será que isso é importante? É a questão da gente pensar nisso, né? E também, se a gente precisar saber, espiritualidade conta. Espiritualidade é fofoqueira, vocês não podem imaginar. Bom, temos aqui então a urgência da reforma íntima, tendo como base a ética e a moral, que são alavancas para a recuperação dos valores saudáveis que nos reconectam com o Criador. Então, gente, essa reconexão é importantíssima, né? Importantíssima. Num momento em que a gente fala tanto de conectar, que a gente fala tanto de conexão, e que a gente sabe muito bem o que acontece com a gente quando a gente não tem conexão, né? As 1000 piadinhas que estão aí agora, né? Amigo bom é aquele que libera o Wi-Fi quando você chega. É isso? Então, experimente pegar qualquer aparelho de vocês aí, né, sem conexão. Nada acontece. Então, é um verbo feliz, né, que está sendo colocado aqui, porque a gente entende bem o que significa não estar conectado com o Criador e entende bem o que significa estar conectado com o Criador. E aí, uma curiosidade etimológica, né? Que o São, que a gente conhece, São Paulo, São Pedro, São José, significa santo, né? São e santo significam sadios. Então são espíritos que estavam em conexão e, portanto, tornavam-se sãos, né? É um santo, é um sadio, é o que está em conexão plena, né? Quanto mais conectados, mais saúde, mais harmonia. Não necessariamente saúde física, mas com toda certeza uma saúde psíquica e uma saúde espiritual, que são os elementos de não perda. Entendem? Ou estou complicando? Porque o corpo, ele se vai, né? Mas o que fica? A experiência psíquica e a experiência em plenitude espiritual. Eu não estou vendo o horário ali. Como é que está meu horário? Posso seguir aí? Falta meia hora aí. Ah, então vamos embora. Deixa eu tomar mais água. Gente, nesse momento aqui, vocês querem perguntar alguma coisa, querem contribuir com alguma coisa, querem discutir alguma coisa? Vamos lá, nós temos tempo. Pode falar. Você explicar pra gente o que é distímico? Distímico? Nossa, olha, já está querendo, ótimo. Hoje é sábado, eu estou de folga e ele está querendo que eu... né? Olha, a distimia é uma característica de personalidade onde a pessoa fica oscilando, né? O distímico é a falta de ritmo. Então, às vezes a pessoa está mais lenta, às vezes a pessoa está mais acelerada, às vezes mais triste, às vezes mais alegre. Não chega a ser aquilo que a gente denominava anteriormente de bipolaridade, que hoje nem usa isso mais, né? Mas é uma, sabe, aquela pessoa que você encontra com ela, você não sabe assim exatamente como é que ela vai te receber, né? Ela tá, é muito comum entre nós, né? Um dia te recebe, te abraça, ai, que saudade, você tá tão bonita, ai, que bom de Deus. Outro dia passa, nem te olha. Então, em geral, o distímico está um pouco por aí, tá?
Gente, contribuições. Tem algum tipo de indicativo no caso Boa pergunta. Né? Na verdade, gente, a depressão é um buquê de sintomas. Tá? Então, por isso que ela é séria. Porque no quadro, eu estou falando no quadro severo, né? Nós estamos falando do quadro severo. No quadro severo de depressão, a ansiedade ela está presente, né? A distimia está presente, tá certo? A impulsividade está presente, às vezes a falta de vitalidade está presente, outras doenças físicas podem se associar pela perda da vitalidade. Então, a ansiedade é um quadro que pode anteceder a uma depressão, né? Ela pode estar dentro do quadro de depressão severa no futuro. Então, tudo que é desequilíbrio e que começa a incomodar o indivíduo, vale a pena cuidar. Entende o que eu estou falando? Então, a pessoa muito ansiosa, gente, eu estou ansioso demais, tá bom, eu estou ficando cansado, estou conseguindo dormir, gente. É bom começar a cuidar, né? Nós não temos a mentalidade da prevenção. Concorda comigo? A gente deixa piorar, a hora que está lá no ruim, você pensa assim, não sei se eu vou ao médico, né? Não vou ao psicólogo não, isso é coisa para doido. Você já era, viu? Já era, tá? Ou não vou lá tomar o meu passe, ou não vou fazer minha leitura, ou não vou para minha reunião de desobsessão. Porque aí tem que ver, né? Onde é que a gente vai bater na porta? Tem um diagnóstico diferencial aí também. Mas com certeza, na depressão você encontra vários registros de outros incômodos psicológicos. Ele não participa das reuniões comigo. Eu gostaria de saber, ele já trata com um psicólogo, foi um psiquiatra, mas eu gostaria de levar uma leitura para ele. Qual livro que eu poderia comprar a idade presente? Como que eu poderia ajudar? Evangelho segundo o Espiritismo. Não, sabe, né? A gente está afirmado aqui, olha lá, nós estamos dentro disso aqui, ó. Né? A urgência da reforma íntima, tendo como base a ética e a moral. Alavancas para recuperação. É muito importante a gente prestar atenção nos verbos, né? São os verbos que dão ação para o sujeito. Lembram disso lá na escola primária? Recuperação dos valores saudáveis, que nos reconectam com o Criador. Isso aqui é a receita toda, ó. Aqui é a receita toda, né? Então, essa questão dos valores é muito importante, porque o valor é o que nos sustenta. É um valor que nos sustenta, né? O que eu elejo como valor para manter a minha vida em ordem? Eu bebo bastante, porque eu esqueço, estou nem aí, vou para as festas, gosto de ir para restaurante, o negócio assim, já vai morrer mesmo, então, carpe diem, eu estou na boa. É um valor. Onde que esse valor vai me levar? Eu não sei. Vamos ter que acompanhar o indivíduo, né? Para ver onde isso vai. Complementando sobre essa pergunta, você não recomendaria aquele livro do escritor do New York Times também? Muito pensado para uma pessoa que já não está bem, né? Esse livro seria uma leitura mais para alguém que quer saber um pouco sobre o assunto, mas que não está dentro do quadro. Aquele livro é um livro mais técnico, é um livro, sabe? Eu mesma, quando li, fui parando no meio do caminho, mastigando, dava um tempo, pegava de novo, porque ele fala de suicídio infantil, ele foi pesquisando. Ele foi pesquisando suicídios no mundo, ele foi pesquisando, né, todas as causas e efeitos das depressões, várias áreas de destruição social, sabe? Então, foi ótimo você ter perguntado, todo mundo anotou aí, né? Não é um livro para você ler assim, de tarde em casa, não. É um livro denso, tá? Tem outros livros
mais suaves, mais leves e que dirigem, sim, para o pensamento positivo, né? Todos os livros que dirigem para o pensamento positivo são válidos. Todos. Espíritas, não espíritas, né? Aquilo que eleva o seu mental, que limpa o seu mental. Agora, se nós estamos dentro da casa espírita e a gente tem uma biblioteca espírita imensa, né? Você pode buscar nas fontes que estão na sua mão. Tá? Ah, boa pergunta. É o tal do diagnóstico diferencial, né? Aí nós tivemos uma delegação aqui de espíritas franceses que vieram justamente participar do congresso e eles fizeram essa mesma pergunta. Foi muito difícil a gente responder. Por quê? Porque tem que ser um profissional da área de saúde espírita, né, que tenha conhecimento dos fenômenos obsessivos e que ao mesmo tempo tenha conhecimento dos fenômenos depressivos para poder, né, fazer o diagnóstico diferencial. Não é fácil por enquanto, mas acontece que esse contingente vai aumentar, né, dos profissionais. Muita gente interessada, os congressos de saúde e espiritualidade estão cheios. Então, vocês mesmo aqui, eu estou vendo as cabecinhas aí, muito profissional, né, que trabalha com o humano. Então, isso vai aumentar. Mas, por enquanto, precisa buscar um profissional que entenda dos dois lados. Tá? Eu tenho um amigo que fala assim, uma pelinha de cebola, sabe? A pelinha de cebola não é aquela casca que você tira assim, ploc. Não, é aquela fininha para as macedas. Pois é uma pelinha de cebola. Mas existe. Em geral, para nós espíritas, existe um desequilíbrio espiritual que vai dar campo, vai dar terreno para uma doença mental. Isso já é uma afirmativa, entendeu? Então, um desequilíbrio espiritual dá campo para a doença mental. É terreno propício para a doença mental. Então, independente de você conseguir esse profissional, vale a pena cuidar da pessoa espiritualmente, né? Levá-la para o tratamento, levá-la para a série de passes, levá-la para a água fluidificada, levá-la para o culto do lar. Todo esse material preventivo que a gente tem, que a gente conhece da primeira vez que pisa na casa espírita, né? Por que é isso? Porque isso é um saneamento básico, né? Você está o quê? Capinando terreno, limpando terreno, certo? Isso aí já ajuda a fazer um diferencial. Porque se você usa todos esses recursos, se a pessoa assume esses recursos com sinceridade e ela continua mal, vamos então buscar com mais força a complementação médica. Costuma a pessoa melhorar tanto só com isso, que aí você falar, aí fica claro. Respondeu? Aí eu tive depressão uns anos atrás, e eu notei assim, toda campanha que é feita foca muito na tristeza. Depressão e tristeza. A minha pegou cognitivo. Eu fiquei burra, então realmente, eu fiquei burra, eu falava, você não é assim, o que está acontecendo? Foi um ginecologista que já me mostrou. Tinha tristeza também. Aí, conversando com uma amiga, ela falou assim, você está bem? Eu falei, eu fui para psiquiatra. Ah, que pena, você foi para psiquiatra? Eu falei, escura. Você está bem? Estou bem. Estou bem, estou melhor. E assim, só que o meu foi aquele caso, eu não sabia que existia. Eu não parei. Também tinha um filho pequeno que dependia de mim, ou eu parava e ele parava, né? Aí, ela virou para mim e falou assim, fico muito feliz de saber que você está bem, ainda que com efeito de remédio. Aquilo me ajudou tanto. Eu falei para você, deixa eu explicar. Depressão, doença, é uma substância no seu cérebro que diminui, você precisa repor. Então, acho que falta campanhas dizendo, olha, depressão é doença, não é tristeza. Você precisa de remédio. Por que eu procurei o médico? Porque a minha ginecologista falou assim, quando você está doente, você não vem aqui, eu te dou remédio. Agora, por que quando você está com depressão, você não pode tomar remédio? Deus pôs alguém para fazer esse remédio para te ajudar.
ajudar. Então a gente tem que se valer do que Deus pôs no mundo. Então assim, eu acho que falta isso, dizer assim, olha, depressão não é transtorno, depressão é doença. Muito obrigada, né, gente? Olha, isso aí é uma ação anti-preconceito, né? Isso mesmo, é isso mesmo. Não é? Quando você adoece, você busca médico. Depois eu preciso saber o nome da sua ginecologista, viu? Sério? A gente precisa indicar para profissionais com esse olhar, né? Inclusive, Alcione, o ano que vem, no primeiro semestre, nós vamos fazer um trabalho justamente a respeito da depressão com o Dr. Roberto Lúcio, aqui nas reuniões, justamente para tirar esse estigma de que depressão não é nada, falta é serviço, um tanque de roupa sua. Exatamente. E outra questão, quando a gente fala da reconexão com o Criador, a gente não está apontando o dedo para o deprimido, não. A gente está apontando o dedo para todos nós, né? Porque a desconexão com o nosso Criador, essa ausência de compreensão, de consciência de que nós precisamos estar conectados, isso incide sobre todos nós. Agora, o tema de hoje é depressão, tá certo? Então, gente, a depressão, ela tem, né? Eu não vou repetir o estudo, ela tem um componente biológico, ela tem um componente histórico, ela tem um componente de família, ela tem um componente de momento, ela pode ser mais grave, menos grave, ela depende de medicação e existe também essa questão. Tanto que a nossa companheira está ali, ó, dando o testemunho dela, sentada ali. O que ela está fazendo aqui? Buscando a parte psíquica e espiritual. Concorda? Certeza. Ok. Primeiro eu queria te dizer que eu estou gostando muito da sua abordagem, que é uma abordagem muito positiva, porque esse é um tema que joga a gente muito trabalho, Sim. De desesperança. Eu acho que eu já saí daqui desesperançosa com algumas abordagens. Então a sua eu acho que bota a gente muito para cima, que a gente tem como resolver. Sem dúvida. E aí eu te pergunto o seguinte, a abordagem tem sido muito pelo cuidado que a gente tem com a gente mesmo, da gente se prevenir, da gente buscar, da gente estar atento aos nossos próprios sintomas. E eu te pergunto em relação ao outro, aquele outro que você tenta se aproximar e que o outro está totalmente que fica impermeável. Fica. Se ela é impermeável, como é que eu chego nela? Você convida para vir numa reunião, não quer, você quer levar ao médico, não quer, você sugere, nada quer, tem um mau humor profundo que não aceita nada. Como é que a gente aborda isso? Eu vou citar duas fontes de compreensão. Primeiro, o Evangelho, o poder da prece. A gente está longe de saber o que é o poder da prece. Tá? Longe. Não sabe. Né? Então, a utilização da prece. O segundo está no Busque e Acharás, que é um livro que foi escrito a 6 mãos, André Luiz, Emmanuel, Chico Xavier, né? Tem uma página do Busque e Acharás dirigida aos filhos, que olha que dificuldade. Ele fala assim, ó, quando você fez tudo pelo seu filho e ele não respondeu, deixa ele seguir. Filho, né? Que dirá um companheiro, que dirá um amigo, o lidar com essa visão de que o outro tem direito ao livre-arbítrio dele é muito pesado, né? A gente fica aflito, a gente fica ansioso, o amor que a gente sente por aquela pessoa, ou não sei, vários fatos aí, a gente tende a passar na frente da pessoa e tentar fazer o caminho por ela ou atalhar o caminho dela. Realmente isso aí é algo que a gente vai ter que reconsiderar. Viu, Jesus? Busque e Acharás é uma parte que fala sobre os filhos, acho que é nossos filhos. O autor é Emmanuel e André Luiz. Um livro maravilhoso, viu, gente? Maravilhoso. Bom, então é isso, né? A gente está aqui debaixo de uma fonte pequenininha assim, ó. Tá? A gente aqui, ó. Tá? Então essa fonte aqui é essa fonte de energia que a gente pode acionar a nosso favor. Tá? Bom, o ambiente psíquico saudável, né, Jesus? Otimista, atrai naturalmente mais otimismo e mais saúde. Concorda?
A viciação mental no negativismo e nos preconceitos são toxinas que ingerimos a cada pensamento. Você imagina que a gente tem quantos bilhões, trilhões, quintilhões de pensamento aí a cada segundo, e a gente pesca um, né? Mas o cérebro está, né? Aquela coisa toda. Então se imagina se cada pensamento desse está contaminado pelo negativismo. Não precisamos de inimigo, a gente faz o serviço sozinho, né? Nada de ficar culpando os pobres obsessores que muitas vezes estão vindo até nós por afinidade ou pedindo socorro, achando que a gente tem algo para dar, né? Nós fazemos o serviço sozinho. Por quê? Porque semelhante atrai semelhante, né? Então são as sintonias espirituais que são as consequências naturais das nossas escolhas. Então voltamos para a questão dos valores. O que eu estou escolhendo para me valorizar? O que eu estou escolhendo para me estruturar? Agora, gente, não precisa ficar com medo de viver não, tá? Vamos viver com naturalidade, com espontaneidade, com alegria, mas como é que a gente fala, mineiro? Um olho no peixe, o outro no gato, tá certo? Então é uma proposta do Evangelho, que a gente tenha o quê? Uma vigilância, que a gente tenha um posicionamento de oração. Nem sempre, né? Quem é mãe aí de menino de 1 ano, 2 anos, 3 anos, 10 anos, 15 anos, né? Não interessa, 45, né? Vamos embora, né? Sabe que a gente não tem, nos dias atuais, aquele momento que seria desejável, que eu vou parar aqui, vou orar, para tudo, gente, silêncio, sem televisão, nada de WhatsApp, tá? Agora aqui eu vou fazer minha prece, né? Deus tem uma paciência danada com a gente, porque, ó, é naquela hora lá que você está no banheiro, né? Você está, oh meu Deus, está conversando com Ele. Porque a prece nada mais é do que essa conexão com o Criador. Então, estar conectado é uma atitude de cada momento. Eu estou considerando a presença dEle. Eu estou considerando o nosso diálogo. Eu estou considerando que eu estou de mãos dadas com Ele. É uma visão um pouco totalmente antropomórfica, né? Mas é uma visão de grande auxílio psicológico. Imaginar que eu sou uma criancinha atravessando a avenida da vida de mãos dadas com o Criador. Não é gostoso isso? Então fique com ela, né? Fique com ela, tá? Aí de presente. Então é isso, né? Sintonias espirituais que a gente, quando está no corpo físico, está utilizando os componentes do cérebro para captá-las. Vamos chegar nisso aqui, né? Tudo deságua nesse lago de nenúfares ou nenúfares, como quiserem, né? Tudo deságua nesse lugar pleno que se chama autoaprovação. Então, fiz o que pude, fiz o melhor que pude, fiz o que eu dei conta. Faria diferente hoje? Talvez. Hoje é um outro dia, eu tenho outros recursos. Então hoje talvez eu fizesse diferente. Mas naquele dia, lá naquela hora, naquele exato minuto lá, eu fiz o que eu pude? Fiz. Fiz tudo o que eu pude? Fiz. Fiz com o coração? Fiz. Fiz inteiramente? Fiz. Nem tudo de si. Né? Dei. Então, olha, nada me será cobrado. Será cobrado por quem? Nós mesmos. Por nós mesmos. Né? Porque ali foi o que eu dei conta. Mas meu Deus, eu orei tanto naquele dia, eu pedi tanto naquele dia, eu fui até lá no céu, né? Ainda fiz aquela bobagem. Ainda bem que você foi, minha filha. Ainda bem que você orou, né? Uma bobagem é mal. Então essa autoaprovação, né? Ela vai
atrair aquilo que a gente chama de boa estima. Na verdade, o termo psicológico é autoestima. Eu não gosto desse termo, né? Primeiro porque ele é um pouco pleonástico, né? Autoestima, eu me estimando. Mas basta a nós a boa estima, né? Se eu estiver nesse nível aqui, não é nem na ótima, é na boa. Tem uma autora que eu sigo muito, que eu trabalho com ela lá no consultório, vida profissional. Ela se chama Clarissa Pinkola Estes. A Clarissa fala assim: se você se dedicar 70% ao seu objetivo, você pode se considerar como alguém com objetivo realizado. 70%. Aí, fazendo as pesquisas e as leituras, eu recaí numa afirmativa do Chico Xavier, que ele dizia assim, ele disse assim: olha, quando eu disponibilizo 70% de autenticidade na minha produção mediúnica, eu me dou por muito satisfeito e entendo que a espiritualidade conseguiu dar um recado. Aí eu pensei assim, a cientista lá falou que é 70%, o Chico falou que é 70%, vamos ficar com 70%, né? Então aqui a boa estima, nós estamos nos 70%. E no final do nosso processo, o que a gente vai precisar é se auto-aprovar. Alcione, um minuto. Nossa, gente, um minuto. Essa imagem é uma imagem conhecida, está virando um clichê. Todo trabalho que eu faço, eu ensino essa imagem. Porque esse olhar, né? Esse olhar, nós como as crianças de Jesus, totalmente à vontade, ali na nossa simplicidade, né? Na nossa inocência, na nossa ausência de consciência, né? Diante de quem nós estamos, mas já podendo merecer dele esse olhar, essa disponibilidade, toda essa atenção, todo esse envolvimento. Então, nós somos realmente as crianças do Cristo. Eu vou agradecer a vocês, então, essa oportunidade de estudarmos juntos nessa manhã. Esse assunto está muito longe de ser esgotado. Vocês ainda vão ter mais 3 semanas de escuta e de estudo em conjunto. Com certeza não esgotarão o assunto, mas... Como é que é? Não, são outros profissionais que virão. E eu quero muito, então, gente, agradecer a vocês, esperando que um pouco do conteúdo do que foi passado aqui possa servir para vocês imediatamente como instrumento de ação. Que Jesus, que é o nosso amigo, nos inspire, nos oriente, siga de bons dados conosco. Grande beijo. Gente, eu esqueci de fazer uma propaganda, pelo amor de Deus. Nossa Senhora, isso aqui é sério. Tá rindo, né? Olha, você se lembra desse livrinho aqui? Você sabe o que é o Natal? Alguém chegou a adquirir esse livro? Não. Bom, aí um outro levantou a mão. Esse livro foi editado e publicado no Natal do ano passado. Ele é todo doado para a Fraternidade Sem Fronteiras, que cuida das crianças africanas em Moçambique. E esse livro, Nossa Alegria, ele foi feito só um milheiro, porque a gente estava tentando fazer alguma coisa para as crianças. É dedicado às crianças de 3 a 6, 7 anos no máximo, falando de um Natal diferente. Ele vai ser reeditado para esse Natal e vai sair o 2º volume. Então, a editora me autorizou quinta-feira que eu já podia começar a divulgar. Está divulgado. Fiquem atentos. Vai sair, vocês sabem que é o Natal de novo, e o 2º volume que ainda está sem título. Obrigada.